Shalom Uraha. Recebi muitos pedidos de pessoas que me escreveram para que eu interpretasse seus sonhos. Muitas pessoas me dizem: quero saber o que significa o que estou sonhando. E desta vez vou falar sobre isso. O que significa sonhar? Que estão te machucando em um sonho ou que você está machucando outra pessoa? O que significa quando deixam você comer algo em um sonho? Bom, hoje vou te falar com sinceridade. A primeira coisa é que Deus fala com os homens através dos sonhos. No livro de Jó está escrito que Deus assusta os homens com visões e sonhos. O anjo de Deus falou em sonho com José e disse: pegue o menino e vá para o Egito, porque Herodes vai querer matá-lo. Da mesma forma, em sonho, Deus falou com os 3 sábios que foram visitar o Messias quando ele esteve onde esteve. Por quê? Porque os sonhos são uma das maneiras de Deus falar conosco. Então vemos aqui o que significa que estejam te fazendo mal. Pode ser que Deus esteja te alertando para tomar cuidado com certas pessoas, para tomar cuidado com certas pessoas. Por quê? Porque vão querer te fazer mal. Em um sonho, Deus pode te dar um aviso para que você se arrependa e o que vai acontecer não aconteça. Em um sonho, Deus pode te dar um aviso para que você volte atrás e o que ia acontecer simplesmente não aconteça. Mas também em um sonho, Deus pode estar te alertando sobre algo que vai acontecer de qualquer jeito e Ele te mostra para que fique evidenciado. Geralmente, quando Deus te dá um sonho, é para te advertir, como está no livro de Jó, para te afastar, para te separar do mal, para que a catástrofe que vai acontecer com você não aconteça. E Deus está te advertindo em um sonho para que você não entre no perigo. Muitos não sabem que o sonho é a forma mais fácil de Deus se comunicar, inclusive com ímpios, pois é o modo mais simples. Jó diz que é a maneira mais recorrente de Deus lidar com as pessoas, com bons e maus. É aí que se mostra a sua misericórdia, que Deus fala com a pessoa, mas nem todo mundo tem a capacidade de ouvir a Deus. Agora, o que significa que você está causando dano, que você está machucando alguém em um sonho, que você bate em alguém ou que você tira a vida de alguém? Sonhei que eu brigava. Que seja. Talvez Deus esteja te mostrando estratégias para a guerra espiritual ou áreas da sua vida que você precisa eliminar. Entende? E você está vendo isso porque Deus está te dizendo para não ser assim. Mate esse velho homem. Você deve deixar essa atitude, deve deixar esse jeito que você tem, deve parar de ser assim como você é. É isso que significa quando o Senhor está chamando sua atenção para que você deixe certas atitudes. Você sonha que está fazendo mal a alguém? Deus pode estar te alertando sobre alguma área da sua vida e dizendo: tome muito cuidado, não seja assim, tome muito cuidado. Tire isso de você, mate isso dentro de você, porque eu não gosto, isso pode te trazer problemas no futuro. E quem, irmão, além do próprio Deus para nos corrigir, para nos ensinar o que está errado, quem mais para nos dizer o que não está certo fazermos? Então, Deus precisa trabalhar em muitas áreas da nossa vida. E em sonho, muitas vezes vamos ver como se estivéssemos lutando contra algo, contra alguém. Você pode estar lutando por uma bênção ou enfrentando uma guerra espiritual. Algo que Deus quer te dar e você tem que lutar por isso nesse sonho. Porque os sonhos são portais, os sonhos são portais, os sonhos são realidades alternativas. Que Deus muitas vezes usa para falar com você, que Deus usa muitas vezes para te alertar, para que o perigo não venha até você. Ok, agora, o que significa? O que significa lutar contra algo específico? Olha, eu lutei contra um animal, ou lutei contra uma pessoa, ou vi uns seres assim que pareciam demoníacos, ou vi que algumas pessoas me perseguiam e queriam me fazer mal. Não parecem 2 tipos de sonhos para você? Os sonhos em que você está enfrentando, você está lutando contra algo. E os sonhos em que algo quer te fazer mal, em que algo está te perseguindo. Você. Já te contei do sonho em que te perseguem e querem te fazer mal. Você foge, se esconde. Isso significa uma guerra espiritual que Deus está te alertando. Tenha cuidado, não vá por aqui porque há perigo. Não se junte com tal pessoa porque há perigo. Não faça isso por aqui porque há perigo. Entende?
O próprio Deus está te alertando sobre coisas para que você não faça e para que você não cometa. E então o perigo venha e te pegue. Então você se pergunta, agora, o que significa que eu seja isso? Bem, como acabei de te dizer, significa que você está tendo coisas que não agradam a Deus. E Deus quer que você enfrente essas coisas e as vença. Até que você vença o que te faz guerra. Isso que te faz guerra não vai estar abaixo de você, sabe? Quando você vence aquilo que te faz guerra, então Deus te entrega a vitória sobre isso que te faz guerra. Senão, isso vai ficar te atormentando. Se você não vencer, vai atormentar suas gerações, seus filhos, os filhos dos seus filhos. E assim sucessivamente, até que alguém da sua genealogia se levante, faça guerra e derrube esses gigantes. É como Israel, se Israel não vencesse seus inimigos. Israel era subjugada por gerações e os filhos dos filhos dos filhos dos israelitas eram oprimidos, até que Deus teve que levantar um Gideão, sabe? Os midianitas viviam atormentando, viviam perseguindo, viviam subjugando Israel, os hebreus, e Deus teve que levantar Gideão e muitas gerações. Claro, isso era castigo do próprio Deus, o próprio Deus é quem tinha permitido isso, mas até que você não vença, seja em um sonho para as pessoas que sonham muito, são videntes. O vidente sonha muito, o vidente pode ver em sonhos, esse é o vidente, aquele que sonha muito. José era um ser vidente, e Deus fala muito com os videntes através dos sonhos. O vidente é um ramo do profético, porque o profeta, além de sonhar, pode ver acordado, pode. O vidente somente sonha. E bom, esse assunto é para outro vídeo. Então, o que significa o que eu te disse no começo? O que significa sonhar com esses diferentes tipos de sonhos? Sonhar que querem te fazer mal. Sonhar que você é quem quer fazer. Sonhar que te dão coisas para comer no sonho. Sonhar que você faz acordo com pessoas no sonho. Você tem que ter muito cuidado, porque há pessoas que venderam sua alma ao querer. Em um sonho, sim. Tal é o caso do famoso guitarrista Robert Johnson, que conta que em um sonho, fez um pacto com quem disse a ele: vamos nos encontrar em uma encruzilhada, em um sonho. E ele, em um sonho, foi e se encontrou em uma encruzilhada, e lá fizeram um acordo. E ele diz que lhe deram uma guitarra, e os companheiros desse homem dizem, os mestres desse homem dizem, as pessoas amigas desse homem dizem, que esse cara era o pior guitarrista da turma, que tinha dificuldade para aprender, mas de uma hora para outra, o cara tocava umas notas que nem os professores tinham aquele nível. Que Robert Johnson, o melhor guitarrista de blues de todos os tempos. Da mesma forma, um homem chamado Mussolini, um dos violinistas, diz que também o irmão Satanás lhe deu uma peça em um sonho e lhe ensinou a tocá-la, uma das peças mais sublimes de violino. Irmão, não de piano. O homem era um violinista chamado Mussolini, famoso violinista. Irmão, que em um sonho, e se chama o trio, o trinado do diabo. Essa nota que Satanás ensinou a ele em um sonho se chama assim, e foi o que o tornou famoso. Sabe o que estou te dizendo? Os sonhos são portais. Você tem que tomar cuidado. No sonho, você encontra alguém que te alimenta ou te chama de gente. Irmão, tem quem já jogou na loteria e até vendeu o filho para Satanás. Depois, com o tempo, os filhos morrem, a esposa se afasta da família, os pais. Porque em um sonho, uma pessoa apareceu e disse: olha, joga esse número, você não sabe que está fazendo um pacto com Satanás? Eu te disse que os sonhos são portais que Deus pode usar para falar, mas Satanás também pode se infiltrar, porque são esses portais, portas espirituais, realidades alternativas que Deus, na maioria das vezes, usa para falar conosco. Agora, nem todo mundo sabe muito sobre os sonhos, porque os sonhos, volto a repetir para você, são passagens que Deus usa para nos enviar mensagens, às vezes boas, e às vezes para que fiquemos alertas, de advertência. Mas nem todo mundo sabe decifrar os sonhos de Colômbia. Este cantor gosta de Deus, gasolina, incorpóreo, santo. O que aconteceu com esse homem, irmão? Esse homem, infelizmente, não ouviu o alerta. O tomate às vezes vira o jogo e fala com Deus.
Ou não sei. Às vezes quero e não sacrifício. A importância de ser obediente, a importância de ser obediente. O amigo de Jó diz: Jó, Deus fala com você, mas você o ignora. Ele afirma que Deus fala diariamente ao homem, mas é o homem quem o ignora. Como em sonho, você não sonha todos os dias, já é Deus falando com você. Ouça a profundidade do que o amigo de Jó lhe diz, porque nem o próprio Jó sabia desse mistério. Nem o próprio Jó sabia desse mistério. Então, irmão, o mesmo que Gideão diz: quando Deus esteve conosco? Ao anjo ele diz: Deus trata com vocês há muito, mas vocês ignoram. Deus sempre fala com o homem, mas é este quem o ignora, até em sonhos. Existem muitas formas de Deus se comunicar. Mas volto a repetir, as mais recorrentes são as visões e os sonhos, as mais fáceis. Também não é que Deus vai permitir que você o ouça. Audível. Esses são níveis, essas são dimensões. Isso não é para todo mundo. Ouvir a voz de Deus, isso Deus faz com quem Ele tem misericórdia. Esses são níveis. Vou te dizer, a forma mais fácil de Deus falar com você é pelos sonhos. Se você não acredita, não se ache superior. E que eu tenho que ouvir a voz audível de Deus? Não, quem é você para ouvir a voz audível de Deus? Não é assim, pessoal, não é assim, não é assim. Então é preciso ser sábio e aceitar a correção de Deus nos sonhos. E também desunir. Quando o inimigo quer se infiltrar, quando o inimigo quer entrar, irmão, quando o inimigo quer se meter, aí, eu te disse que há muitos tipos de sonhos em que você sonha. Repito, comendo algo de alguém, pegando algo de alguém que te dá. Tenha cuidado, porque você pode estar fazendo um pacto sem perceber. Também, Deus abençoa nos sonhos, o Senhor abençoa nos sonhos, o Senhor te mostra onde há coisas, o Senhor te mostra direções, o que você tem que fazer. Que profeta? Sonhar que vai a um lugar e desenterra algo indica que há algo lá para você fazer. Deus está falando e mostrando que existe algo importante. Deus às vezes mostra feitiçaria em sonhos e ao investigar a pessoa encontra exatamente onde foi mostrado. Por quê, irmão? Porque Deus também fala, repito, o Senhor fala nos sonhos, o Senhor mostra nos sonhos. Eu te digo, irmão, por testemunho e experiência própria. Agora, os sonhos não são para todo mundo. Por quê, irmão? Porque tem gente que não acredita. Agora, a Bíblia diz em Joel 2:28 que nos últimos dias a terra seria cheia da glória de Deus. E que nos últimos dias os jovens sonhariam sonhos, teriam visões, profetizariam e falariam novas línguas. Toda a carne seria cheia do poder de Deus, o Espírito de Deus cairia sobre toda a carne e as pessoas falariam novas línguas. Sabe? Estamos vivendo esse tempo. Esta é uma geração profética. Não é como antes, que para ter um profeta você tinha que entrar em jejum e oração para que Deus enviasse um atalaia, um profeta de Jeová. Agora não, irmão, agora há uma geração totalmente profética. Qualquer pessoa, irmão, até para o ímpio Deus fala e mostra as coisas, sabe? Porque estamos na geração Joel 2:28 e da maneira mais fácil, como mencionou o profeta Joel. São os sonhos e as visões que Deus vai falar com as pessoas por meio das visões e dos sonhos. É isso que vai acontecer. Deus usa as visões e os sonhos para falar. Deus usa as visões e os sonhos para tratar com eles. Então, a gente tem que ouvir os sonhos, tem que ouvir as visões, tem que se deixar moldar pelo que Deus quer te ensinar, pelo que o Senhor está te mostrando, por visões, por sonhos, muitos sonhos com significados diferentes. Nós temos um livro chamado Um Profeta na Cidade. Você pode adquiri-lo ligando para o número ou escrevendo para o WhatsApp 4015480914. Ou se você não está nos Estados Unidos, se está fora, tem que colocar o código de área, que é +1. O prefixo é +1 4015480914. Por quê? Porque neste sonho, neste livro, ensinamos táticas, como discernir, como saber o que significa o seu sonho, o que significa aquilo que você sonhou hoje. O que Deus quer te dizer, nem todos sabem, irmão, mas Deus fala muito com você por meio dos sonhos.
Você é um vidente. Se isso acontece com você, se você sonha e acontece o que Deus te mostra, você é um vidente. Os videntes veem muito em sonhos. Não confunda o vidente com o profeta. Os profetas são uma coisa, os videntes eles são outra, mas a evidência é um ramo da profecia. O vidente pode ver muito em sonhos, pode ver muitos sonhos. Então Deus usa os sonhos para chamar nossa atenção e para falar conosco sobre coisas que Ele quer que a gente entenda, que Ele quer que a gente saiba, que Ele quer que a gente perceba sobre isso. Existem muitos tipos de sonhos, diferentes tipos de sonhos, cada pessoa sonha coisas diferentes, mas até o sonho mais louco que você tem pode ter um grande significado. Diante de Deus, o governador irmão Faraó sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Tenho certeza de que se isso acontecesse hoje em dia, os cristãos diriam: isso é um sonho maluco, isso é um sonho da Disney. Como é que você vai sonhar? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. O que as pessoas não sabem é que esse sonho significava o destino da humanidade daquele momento. Sim, uma seca, uma fome que estava vindo ao mundo naquela época. Mas imagino que naquele tempo os aborígenes estavam aqui na República Dominicana, os maias na Guatemala, os astecas. Irmão, sofreram essa seca? Como eles lidaram com isso? Não sei. Deus os guardou para não desaparecerem, mas muitas civilizações, irmão, desapareceram por causa dessa seca e dessa fome. No entanto, irmão, o sonho era do Faraó, a interpretação era de José sobre o futuro do mundo daquela época. Por quê? Porque Deus permite as coisas e tudo tem um significado, tudo tem um porquê, não é? Porque se você tiver um sonho, não diga: ah, não, isso é coisa de louco, porque você não sabe o significado. Busque o significado, busque o significado. E você vai perceber que pode estar se livrando de algo muito forte, de algo muito assustador. Esse homem escapou do acidente de avião, mas ninguém avisou ele, né? Deus está dizendo: não viaje mais de avião, entende? Essa é uma das razões pelas quais você tem que prestar atenção aos sonhos. Quando Deus fala com você através de um sonho, porque o Senhor pode estar te livrando de uma catástrofe. Deus pode estar te livrando de uma catástrofe muito grande. Então aqui eu falei sobre os sonhos, o significado de alguns sonhos, o que eles significam. E temos uma playlist no nosso canal do YouTube dedicada aos sonhos, Decifrando Sonhos. Então eu te convido a procurar e aproveitar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Me siga no Facebook para oração como Johnny De La Rosa, no Instagram como a Profeta Dione De La Rosa, no TikTok como e Profeta Dione De La Rosa. Estarei lá orando por você. Inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Lembre-se, não pedimos dinheiro, não temos orfanato, e se alguém se passar por mim pedindo dinheiro, não sou eu. São contas falsas. Bloqueie e exclua. Esses são os nomes das minhas redes sociais originais, já que existem muitas contas falsas. Tome muito cuidado, Deus te abençoe. Shalom Uraha.